Oi, galerinha! Passando aqui pra conversar um pouquinho com vocês, gravar um vídeo diferente, né? Que eu sempre gravo com um tema. Hoje não vai ter um tema específico, não, mas eu queria conversar com vocês algo que é estranho de falar, mas é verdade. O mundo espiritual, ele existe. E por mais que às vezes a gente tem medo, porque muitas das vezes a gente tem medo de acreditar nele, por não saber como lidar com ele. Ele existe e ele interfere nesse mundo. E você acreditar ou não vai fazer diferença nenhuma para ele. Na realidade, ele até prefere que você não acredite, que aí você não atua, né? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos autoridade. E se existe o bem, também existe o mal. E a Bíblia fala que terça parte dos anjos caíram junto com Lúcifer. Então ele não estava sozinho. E existem potestades que atuam para poder danificar a minha vida e a sua. E tudo que acontece no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. A Bíblia fala que está ligado na terra, está ligado no céu. E o que está desligado também. E nós precisamos entender isso para conseguir se mover de maneira certa. E até mesmo impedir os ataques, ou atrapalhar os ataques, ou nos livrar, enfim. Só que tem tanta coisa nesse meio que eu vou tentar fazer uma estrutura para poder estar trazendo para vocês aí. Eu não sei muita coisa, acredito que não. Mas o que eu sei, eu vou tentar trazer para vocês. O que eu posso dizer para vocês, assim, de maneira superficial para esse primeiro vídeo é: pessoas, como é que eu vou dizer? Pessoas têm influências boas ou ruins. Tem gente que fala que é energia, né? A energia de fulano é boa, a energia de ciclano é ruim. Aquela pessoa que quando chega ela traz um ambiente pesado, enfim. Essa energia é o que acompanha a pessoa, seja boa ou ruim. Ela vai ser acompanhada por algo. Ninguém está sozinho. Amém? Ninguém está sozinho. Todo mundo tem alguém com ele no mundo espiritual, ou seja, bom ou ruim. E o que a gente tem que entender é que quando um local ele é consagrado, santificado e entregue, esse local também fica com a energia. Não é só pessoas que têm energia, locais também têm energia. Por exemplo, as pessoas vão na IBAC e falam: nossa, esse aqui é um ambiente diferente, aqui a gente sente Deus de verdade. Por quê? Porque é um ambiente consagrado, entregue ao Senhor. E quando esse local não necessariamente consagrado, tá? Nem precisa ser consagrado lá. Mas é um ambiente onde tem muita bebida, cigarro, enfim, né? Situações que vão ali atrair outro tipo de coisa, vão ter esse tipo de legalidade. Mesmo se a pessoa não entregar o local para determinada coisa, eles vão atuar ali. Então, quando você entra em um local, você sente a energia daquele local. E quando você está perto de determinadas pessoas, geralmente a gente sente também. Por quê? Porque nós somos feitos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito percebe o que está no mundo espiritual. E por isso a gente consegue
identificar de uma maneira ou de outra. Às vezes tem pessoa que tem dor de cabeça, cansaço. Ai, fui em tal lugar, comecei com uma abrição de boca, com cansaço. Depois que eu conversei com fulano, me deu uma dor de cabeça. E a gente não consegue identificar o porquê, né? O que aconteceu ali. Mas muitas das vezes são esse tipo de situação. E isso a gente tem que estar atento para a gente conseguir atuar, né? Por exemplo, quem é espiritual precisa o quê? Buscar no Senhor o equilíbrio dessas situações. Eu tenho que influenciar aonde eu estou. E eu não posso deixar o ambiente me influenciar. Então, eu não posso... Se eu chego perto de tal pessoa e tenho dor de cabeça ou até mesmo cansaço, eu preciso repreender aquilo ali. Eu preciso interceder pela pessoa. Se ela quiser também, né? Quiser no sentido de que se aquela pessoa for importante para mim, interceder, a gente tem que interceder por todo mundo. Mas estou falando no sentido de comprar a briga. Eu compro a briga de quem, né, quer. Porque eu não ajudo quem precisa, eu ajudo quem pede ajuda. Amém? É não jogar pérola aos porcos. Você não vai se desgastar espiritualmente para uma pessoa que não está nem aí. Amém? E a gente precisa identificar. Então vamos lá, né? Primeiro ponto é saber que pessoas têm energia, saber que lugares têm energia e saber que essas energias podem nos auxiliar ou nos danificar, dependendo da situação que a gente está. Amém? Conseguiram compreender até aí? Glória a Deus. E essas coisas interferem nas atitudes, no humor. Agora, hoje, eu não vou nem entrar em muito detalhe em relação a isso, eu só vou falar assim alguns sintomas para vocês conseguirem identificar, tá? Geralmente, quando a gente está em um ambiente pesado e que nos danificam de alguma maneira, a gente começa a sentir dores que a gente não estava sentindo antes. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser um mal-estar, pode ser um sono. Um sono você pode ficar irritada, perder a paciência com facilidade, coisa que não é costume de acontecer. Você fica diferente do seu habitual. Você percebe que alguma coisa aconteceu com você de diferente. Você muda, né? Alguma coisa em você vai mudar. E aí você vai perceber, caramba, nossa, fiquei estressada de uma hora para outra. Essa dor de cabeça que veio do nada. Caramba, eu dormi até tal hora, mas tô com um cansaço, um sono, uma abrição de boca. Ou então dores no corpo. Você sabia que dores no corpo? Nas costas, nas pernas? Também. Então, todos esses sintomas, assim, acontecido de uma hora para outra, sem muito motivo, tem motivo? Tem motivo, tá? Então, aí você vai ter que orar e pedir ao Senhor para poder te mostrar o que está acontecendo, ou simplesmente, né, se você não quiser entrar nesses méritos aí de saber o que está acontecendo, você ora e repreende para aquele espírito não afetar a sua vida. Amém? Só para dar um exemplo, ontem o David estava jantando e de repente ele começou a gritar e chorar muito. O David não é de chorar, só se ele estiver realmente sentindo muita dor. E ele começou a reclamar desse dente aqui. Mãe, tá doendo, tá ardendo muito. Eu falei, você deve ter machucado a gengiva. Fui olhar, mas não tinha nada no dente dele, gente. E ele gritava. Ele chorou muito. Eu falei, peraí. Vamos ali no quarto com a mamãe. E aí eu orei com ele. Clamei o Salmo 91. Ele saiu do quarto.
super bem, passou. Então, nós precisamos identificar essas coisas, né? Porque se fosse natural ali, eu daria um remédio para dor, eu faria alguma outra coisa de maneira racional, que poderia até ajudar, mas que não ia resolver o problema da raiz, não. Depois ele ia tentar atacar de outra maneira. Então, é muito importante a gente conseguir identificar essas coisas para a gente saber o que fazer. E assim eu encerro esse vídeo. Eu vou tentar fazer uma estrutura em relação ao mundo espiritual aí, né? A gente conseguir estar falando um pouquinho sobre isso. Se vocês gostam desse tema, têm curiosidade, fala aí para mim nos comentários, tá bom? Beijos.